É uma característica do meu trabalho, acho que desde o início, de ter esse acúmulo de gestos, né? Porque até a madeira adquirir aquela superfície polida, são um acúmulo de ferramentas e gestos que, na verdade, esse acúmulo ele vai sumindo com o gesto fica invisível. Venho acompanhando há bastante tempo o trabalho do Mauro. Nos conhecemos já, né? Há mais de 15 anos nos conhecemos. Ele próprio deu o start para que essa exposição acontecesse. Essa exposição é como uma reafirmação de vários elementos, procedimentos que eu venho fazendo já há praticamente 40 anos, que é o cuidado com o material madeira, que é o tema, que são formas naturais, que é a organização das formas no espaço, como que elas se desenvolvem no espaço. São basicamente os principais elementos que se mantiveram durante todo o meu processo, durante toda a minha carreira, entende? Ele escolheu trabalhar com madeira. Ele poderia ter trabalhado com pedra, mas ele acha que a pedra é dura demais. Poderia ter trabalhado com argila, enfim, em outros processos, mas a argila é mole demais. Então a madeira seria, por assim dizer, o seu idioma, o seu vocabulário. No início da minha carreira foi onde eu me espantava com o fato de eu conseguir
obter os volumes, conseguir fazer os volumes. O que me interessa na madeira é a consistência da madeira. Se ela é muito dura ou muito macia. Se isso vai me permitir fazer o volume que eu quero ou vai ser mais difícil fazer o volume, entende? Antes de eu me dedicar à execução de uma peça, eu tenho que estar bem convicto de que aquilo vai valer a pena eu ficar envolvido por um mês ou até mais, bem mais que um mês. Então, até isso amadurecer, uma determinada ideia que eu tenho de uma peça, aquilo fica meio que revirando assim na minha cabeça. Eu não tenho assim, a visualização final, assim, coisa que eu já tive em trabalhos anteriores que eu usava muita computação gráfica. Que também eu fiquei muito fascinado com esse negócio de 3D, porque é uma outra ordem que é super fascinante, né? Mas agora eu acho que eu estou num processo mais equilibrado, então tem partes da obra que eu tenho uma vaga ideia de como que ela vai ser visualizada, como que ela vai ser modelada e resolvida durante a execução. No caso do rio, cada elemento daqueles tem uma curva vertical e outra curva horizontal. O encontro dessas duas curvas que formam aquele contorno da peça. São duas curvas que acontecem ali. Na verdade, agora são três, porque como foi montada a peça, também é outra curva, né? E o acúmulo todas essas curvas, eu imaginei que configuraria um rio para mim. Isso sim é um processo de abstração que vem da natureza, ele passando pelo raciocínio matemático, né, geométrico, e chega na obra produzida manualmente. É handmade. Porque eu sempre penso assim no algoritmo, entende? O algoritmo que vai gerar tal volume. E esse conceito de algoritmo sempre me fascinou, assim, porque é uma ordem prévia à escultura, entende? Um bom tempo eu fiquei pensando nessa máquina de fazer arte, né, que é definida pelo algoritmo, que eu puxei do minimalismo americano. E mais adiante, eu me deparei com uma outra questão, que é a teoria do caos. Isso foi uma outra coisa que me interessou muito, assim, como a repetição de uma forma simples, repetida ao infinito, começa a gerar a complexidade, né? E a nuvem, bom, é característico disso e também a relação da nuvem no céu, que ela se movimenta e tal. Mas a nuvem, além disso, ela tem uma estrutura base principal e cada peça que vai sendo sobreposta a essa peça principal está em proporção áurea em relação à base, que é uma proporção que é muito vista na natureza, como a árvore se desenvolve no espaço, como os animais se procriam, o número de animais que saem em cada ninhada, que acho que foi da onde saiu essa proporção áurea. Eu considero isso muito interessante no trabalho do Mauro, porque é uma conexão entre um raciocínio que vem da antiguidade, clássica, inclusive, e que é perfeitamente bem transposto para a contemporaneidade.
O espanto, para mim, vem muito da música, do cinema, do audiovisual, principalmente. O espanto é uma surpresa em relação ao que tipo de solução chegou, ao que tipo de propósito o músico conseguiu obter com aqueles aparelhos que eles usam, né? Ou determinada solução de design. Essas coisas me espantam muito mais, me causam mais interesse do que artes plásticas. Bom, eu gostava de rock e tal, e nasceu a minha filha lá, eu fiquei um hiato, assim, de, sei lá, 5, 6 anos sem escutar música, comprar música, consumir música. Aí quando começou a dar um tempo, liberar um tempo, eu quis retomar isso. Só que eu estava completamente perdido, assim, né? Eu escutei muita coisa que eu jamais pensei que ia escutar, tipo, como é que chama? Psychotrance, que é uma música... Só que eu fiquei um bom tempo escutando Psychotrance. Aí evoluí um pouquinho até acabar na que chamam de Progressive House, né? Acho legal como ter um fundo e aquilo tá meio dando uma energia, assim, né? Um arquipélago é um relevo da Terra, da crosta terrestre, né? E ali a proporção áurea também foi utilizada para definir o tamanho daqueles círculos, a altura dos círculos em relação à base e também o número de relevos daqueles cucurutos que tem formando aquele relevo. Ao lado disso, tem uma outra questão que é como que eu equilibro, como que eu conformo aqueles cocurutos para que a peça fique em equilíbrio num ponto só. Então era um desafio, quase uma brincadeira, assim, para mim, como escultor, de ter essas definições prévias para que ele no final ficasse equilibrado, não pendesse nem para um lado nem para o outro. É um desafio enorme manter, né, o equilíbrio daquela peça ali, né? Existe uma questão de engenharia ali, né? Mas existe também um comentário possível que a gente pode estabelecer com os estables do Calder, daquele grande artista da arte moderna. Calder não usava esse tipo de material que o Mauro usa. O Mauro prefere usar um material mais denso. Esse desafio do equilíbrio fica mais difícil. Essa árvore do Mauro eu considero como sendo uma peça metafórica. São dois polos similares que crescem em sentidos opostos. São padrões que vêm da natureza, mas isso não quer dizer que ele esteja mimetizando a natureza. Esse trabalho, a árvore, já é uma segunda versão de um trabalho bem semelhante, só que numa escala menor. E, bom, nisso aí eu estou interessado em como que os galhos se desenvolvem em direção ao espaço a partir de um tronco, para cima, tanto para cima quanto para baixo, no caso, as raízes, né? Na hora da construção, eu fiz com que esses galhos ou raízes, dependendo da posição que se olha, se desenvolvessem de uma determinada maneira. Para cima, elas sairiam mais retas e para baixo elas têm um movimento em espiral. Só que pronto, nem eu percebo para que lado era a espiral, nem para que lado era, sabe, para cima. Mas era também um algoritmo com que eu pensei em fazer essa forma, né, da árvore. Poderíamos dizer que a peça, a nuvem, é uma espécie de montagem. A árvore, não. A árvore surge da retirada de material, né, num processo que é muito conhecido, né, pelos escultores, é um processo milenar, mas essa árvore, ela é um objeto de arte, é uma outra coisa, se insere num universo que é o universo da arte.
Quem vê uma exposição assim, pronta, acabada, talvez não faça ideia do processo de produção das obras. Estão ali todos os equipamentos, todos os instrumentos, todas as ferramentas à disposição do artista, como instrumentos musicais à disposição de um músico. Eu tenho prazer em fazer as peças de madeira. Eu tenho esse prazer que até por um período do meu trabalho eu perdi, eu deixei de lado, porque tive momentos que eu fui muito rigoroso em relação ao processo ou muito obcecado na simulação da peça, no estudo da peça. Eu ficava lá resolvendo as coisas no computador e tal. Eu me sinto super feliz de ter recuperado esse prazer de fazer escultura e a surpresa em fazer determinada peça é um reequilíbrio, entende? Nesse processo todo eu me sinto mais equilibrado e tendo prazer em passar por tudo isso.